Fala, nação hitiana, mais um Hitzone 96 na área, trazendo mais informações aí no nosso hitão. A informação da vez aí é sobre Damian Lillard, né? Mais uma vez, mais um jogador que o Heat já tentou trazer e vai tentar de novo. Aquela novela que a gente já viu trocentas vezes, né? Mas vamos entender melhor como é que está esse processo da dinâmica, né, para trazer aí o Damian Lillard, né, para o Heat aí. Né, o Heat ele precisa, né, já faz tempo que ele precisa, depois da saída do Jimmy Butler, né, de um ponto ali, né, no time, uma experiência de uma estrela para contribuir ali junto com Tyler Hero e Bam Adebayo, né, para a equipe. As expectativas estão nas alturas, né, em Miami, nação. Estão nas alturas. Pode ser que dê mais certo aí o Damian Lillard do que o Bradley Beal, né? Miami Heat demonstra interesse, né, em contratar o Damian Lillard mais uma vez, se eu não me engano, acho que é a terceira vez, segunda ou a terceira vez, uma movimentação que pode transformar a dinâmica da equipe e aliviar a pressão sobre os jovens aí contratados de 4, 5 anos para cá, né? Vindo do draft, e claro, a nossa dupla dinâmica ali, Tyler Hero e Bam Adebayo, né? Pode acabar virando aí um Big Three, uma terceira força aí para o Miami Heat. Após já ter explorado uma negociação por Lillard, né, há 2 anos, e retomada desse interesse revela a ambição do Heat em fortalecer o elenco de forma significativa, né? O Lillard seria um ponto central, apesar da baixa, né? Ele não jogou, não foi o esperado. A gente sabe pelos Bucks, né? Não jogou o esperado. Muito poucos jogos, se machucou bem nos Bucks. E a gente sabe que é complicado o caso do Damian Lillard, né? É um cara que se machuca, fica muito tempo. A gente viu, né, um pouco aí os Bucks na temporada. Tudo sobrecarregou o Giannis Antetokounmpo com a ausência aí do Damian Lillard, né? Não foi o esperado o basquetebol dele nos Bucks também, né? Então tem todo esse contraponto aí em relação ao Damian Lillard, né? Mas enfim, Tyler Hero se consolidou como uma força ofensiva de respeito, né? De muito respeito nessa temporada. Ele deu uma crescente assim 880, né? A gente viu como ele evoluiu ali e se tornou a segunda força do Miami Heat, né? Reconhecido por sua precisão nos arremessos, a evolução na criação de jogadas. Hero foi eleito para o All-Star, né? Também na última temporada. Apesar do progresso, muitas vezes ele precisou assumir o papel de principal referência ali da equipe na ausência do Bam Adebayo ou até na baixa do Bam Adebayo dentro de quadra, né? Foi um desafio tanto que trouxe resultados variados, né? Não foi muito equilibrado essa responsabilidade do Bam Adebayo, do Tyler Hero ou de um ou de outro, sem ter um ponto de referência que a gente já estava perdendo até com o Jimmy Butler na equipe, né? Que o Jimmy Butler estava sempre se afastando, estava sempre ali se machucando também. De uns 3 anos para cá, o Jimmy Butler veio numa decadência, né? Veio decaindo e, enfim, acabou sobrecarregando de tal forma
principalmente aí na reta final ali que o Jimmy Butler estava querendo sair, estava tendo os atritos com o Pat Riley, né, interno. Então assim, o Damian Lillard ia ser um ponto de referência, ia trazer uma consistência, um norte para o Miami Heat. Porém, a prática que é o dentro de quadra que é o que me preocupa, né? O que preocupa aí o torcedor, apesar de muito torcedor ver ainda com bons olhos o Damian Lillard, né? Mas a gente sabe que o retrospecto dele no Bucks não é dos melhores, né? Não é dos melhores, é bem abaixo, apesar de é o Damian Lillard, né? Pode ressurgir aí das cinzas se vier para Miami, né? É algo que a gente às vezes em Miami ele pode ressurgir e contribuir, ajudar muito o nosso ritão, né? A chegada do Lillard poderia mudar esse cenário, e muito, nação. Mesmo levando em conta a recente lesão no tendão, né, de Aquiles que ele teve, que deixou ele fora aí bastante tempo, né? O potencial de retorno é expressivo do Damian Lillard. A gente sabe que o mundo do basquete já viu atletas renascerem de potencial, assim, retorno muito surpreendente, né? De categorias semelhantes aí e voltarem a atuar em níveis de elite. A gente sabe que o tendão de Aquiles é uma lesão muito séria para o esportista e principalmente aí no basquete, né? Então a gente sabe que é muito delicado, mas também pode gerar um milagre, um renascer aí do Damian Lillard num novo time, né? E quem sabe, né? Vindo aí um ar novo, um ambiente novo, ele se renove e volte a jogar o fino do basquetebol, né? Então assim, incorporar o Lillard traria ao Heat um líder consagrado como o Lillard, cara, não tem nem o que falar. Essa coisa de espírito líder, né? E você ter uma imponência dentro de quadra é um caso à parte do Damian Lillard, porque a gente sabe que ele tem basquetebol para isso, né? A gente sabe que ele tem, é um jogador de elite, certo? E a gente sabe que ele tem algo que é muito consagrado nele e ele pode mudar, né, esse retrospecto do Heat aí de 2 temporadas bem ruins aí na NBA, né? Algo especialmente importante nos momentos decisivos também. A gente sabe que ele é um cara que ele decide muito a partida, ele chama para si a responsabilidade, né? Então assim, é complicado, né? A gente sabe que pode ser essa coisa das lesões ser o ponto fraco dele, né? Ser muito ponto fraco ali, ser muito ponto de interrogação, porque se vier a gente não sabe se ele vai dar conta, né? Então tem muito isso, de ficar, tipo, jogar algumas partidas, se machucar, né? E seria o ponto fraco ali. Mas ele ajudaria muito se ele voltasse a se recuperar, a renascer aí, voltar a ser o Damian Lillard que a gente conhece aí, principalmente da época dos Blazers, né? Quando ele surgiu ali, e então vai ser fantástico se vier, né? Mas é aquilo, né, nação? É aquilo
que a gente não sabe o que pode rolar aí em relação ao Damian Lillard, né? Então são os momentos, os pontos fracos aí da temporada passada, né? Que é o caso da lesão. E ele não desenvolveu uma boa temporada, né? Nos Bucks. Conhecido como um dos atletas mais decisivos aí da NBA, e isso sem dúvida, né? O Damian Lillard tem perfil ideal para assumir o comando em situações de alta pressão, que é o que o Heat vem passando, né? Com a torcida, com a imprensa e inclusive dentro de quadra, né? Dentro de quadra ali que Bam Adebayo e Tyler Hero estão carregando nas costas porque é uma equipe muito jovem. É uma equipe muito jovem em formação ainda. Caso retorne ao menos aí uns 80%, né, de sua forma pré-lesão, sua presença pode dar impulso ofensivo que o Miami Heat precisa para brigar com mais força na Conferência Leste, né? Até numa possível aí chegar à final da conferência, né? Tendo um Damian Lillard jogando aí pelo menos, né, uns 80%, 70% ali, já ajuda bastante. Ele já não se lesionando, ele já ajuda bastante, né? E claro, ele no banco, orientando, passando a sua experiência, é um ponto de equilíbrio muito grande que o Heat perdeu, né? O Heat perdeu muito. A gente tem o Bam Adebayo, mas ele não é esse líder, né, de presença, de impor orientação ali, né? Mas seria fundamental a vinda do Damian Lillard, né? Seria fundamental se o Heat conseguir, porque vai nos dar um norte e um ponto de equilíbrio com a equipe, né? Para o Heat, o momento parece favorável para trazer o Damian Lillard. A combinação de Lillard com o Hero e o Adebayo pode levar o Heat em outro patamar. E o tempo, claro que só o tempo vai dizer, mas vai ajudá-lo a retomar a posição também de concorrente de peso, certo? Vai trazer um gás novo para o Heat, vai mudar essa visão da grande parte do torcedor com o Pat Riley vai mudar. Pô, trouxe um Damian Lillard, né? Ó, no draft conseguimos pegar uma estrela ali futura. Então, assim, as coisas estão mudando no Miami Heat. Só que a gente precisa trazer porque a grande parte do torcedor quer uma estrela, que a gente já não vem conseguindo desde a época do Jimmy Butler, 2019 para cá. Então, assim, tem muito torcedor que tá perdendo a credibilidade, tá pedindo a cabeça do Pat Riley para aposentar por conta disso. Então tem tudo isso envolvido, né? É um peso bastante que o Heat vem passando com o torcedor também. E a gente precisa buscar essa sintonia, time, torcedor, e voltar a ter força no leste, né? Brigar pelas cabeças. O melhor de tudo é que essa estratégia não exigia riscos elevados em termos de troca também, né? Miami não precisaria abrir mão de jogadores atuais ou futuras escolhas de draft, oferecendo ao Lillard, né, um contrato de 2 anos aí, no mínimo, certo? Enquanto o primeiro ano poderia ser dedicado à recuperação, o segundo reserva expectativas de impacto relevante, né? Para até ele se recuperar, tá bem, 100%, né? Ele vai se recuperando em Miami. E aí, se não rolar essa temporada, a próxima temporada, ele já entra como
é titular para brigar para as cabeças aí com o Miami Heat, certo? Já entra com tudo 100% recuperado, né? Então poderia haver esse tratado entre o Heat e o Lillard, né? Até a recuperação dele no tendão de Aquiles, né? Então assim, poderia causar muito impacto trazendo aí o Damian Lillard e fazendo esse acordo com ele, né? Até porque praticamente é muito mais fácil trazer o Damian Lillard, né, do que o Bradley Beal, que eu comentei no vídeo passado. Então seria uma boa, né, que agora abriu as portas para tentar trazer o Damian Lillard, né? Já que da última vez não deu há 2 anos atrás. Agora nos resta saber, nação, se a diretoria do Miami terá paciência e visão para investir nessa aposta, né? Que também tem essa. Como eu já venho dizendo, o Heat implantou a filosofia do OKC e do Pacers, né? Lapidar dentro de casa até a longo prazo, né? Um pouquinho, e formar um time de pratas da casa, como o Thunder e o Pacers criaram, né? E hoje eles têm um time bastante coletivo, bastante competitivo, e tá aí o resultado, né? Então assim, precisa ver se o Heat vai ter a paciência e a visão de investir no Damian Lillard, né? Nesse acordo que pode ou não surgir aí. Contudo, se a ideia é construir um núcleo vencedor ao redor de Hero e Bam Adebayo, buscar o Lillard soa como um passo coerente até, e com potencial de mudar o jogo e inclusive mudar a carreira do Damian Lillard. Por que não, né? É isso, nação. Trazendo aí um pouco de informação do Damian Lillard, que pode também pintar em Miami, aí é uma das possibilidades, é uma das estrelas aí que está sendo cogitada. Damian Lillard, no caso aí mais uma vez, né? Enfim, vamos ver o que acontece aí futuramente, certo? Deixe seu like, se inscreve no canal, é fundamental se inscrever, deixar seu like, tá, nação? Ativar o sininho para receber as notificações aqui do nosso canal. Comente aqui o que vocês acham, deve ou não ir atrás do Damian Lillard, deixa para lá, já tropeçamos muito de querer trazer e deu errado, né? Não veio. Vamos apostar nos pratas da casa ou em outras estrelas, né? Que se enquadra no projeto do Miami Heat. Diz aqui embaixo, nação, comente aqui embaixo no vídeo o que vocês acham. E compartilha os vídeos do canal aí com os torcedores do Miami Heat, com os amigos, quem gosta de basquete, certo? Tamo junto, nação. Até a próxima. Valeu!